Pessoal, bom dia, meu nome é Fernando, professor de Orçamento e Contabilidade Pública do Vou Passar. Nós estamos agora iniciando neste mês mais um curso de exercício de provas resolvidas, né? Tivemos um curso ano passado de questões, um curso teórico de Orçamento e Contabilidade Pública, que teve mais ou menos 55 aulas. Terminamos o ano com um curso de exercícios resolvidos e agora vamos fazer um curso de provas resolvidas da Fundação Carlos Chagas, da ESAF e do CESP. Antes de começar o curso, algumas críticas, sugestões dos cursos anteriores vão ser incorporadas para melhorar a didática deste curso. Primeiramente, para quem se destina a este curso, né? Quem está estudando para concursos em que sejam exigidos conhecimentos de orçamento e contabilidade pública, tais como tribunais de justiça, que geralmente exigem conhecimento de orçamento e contabilidade pública, Tribunal de Contas da União, que o concurso está previsto para abril. A Receita Federal agora teve concurso, exigiu orçamento e contabilidade pública no seu concurso. Então, orçamento e contabilidade pública é um assunto que está sendo cada vez mais exigido em provas. E esse curso vai ser um curso de resolução de provas. Eu selecionei algumas provas e dessa vez nós vamos elaborar um índice das questões, das provas que vão estar em cada aula, para que os alunos possam se orientar, porque um grande problema anteriormente era justamente a falta de índice nas aulas. Vamos fazer agora um índice nas aulas, para que os alunos possam acompanhar. E cada aula a gente vai disponibilizar as questões no site, anteriormente um gabarito para que as pessoas possam acompanhar. Então, para acompanhar esse curso, é indispensável que antes de você acessar a aula em vídeo, você baixe as questões que vão ser resolvidas em PDF. O número das questões em cada aula vai estar discriminado no site, lá, então você vai poder saber que aula que você vai precisar baixar para poder assistir a videoaula, tá? Então nós temos aqui nessa primeira sequência, nessa primeira bateria de provas, eu vou resolver na ordem a prova do Tribunal de Justiça do Piauí para o cargo de analista judiciário contador, né? Então, a primeira TJ Piauí. Na sequência, a prova do Tribunal de Justiça do Amapá, também para o cargo de contador. Na sequência, a prova do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, para o cargo de analista de controle externo. Depois, a prova do IBGE, Ciências Contábeis, 2009. E, por fim, a prova da Prefeitura de Cuiabá, para o cargo de Ciências Contábeis. Todas elas são provas recheadas de questões de orçamento e contabilidade pública. Essas três primeiras aqui foram realizadas pela Fundação Carlos Chagas, essa aqui pela Sesgran Rio e essa aqui pela UFMT. Então, antes de começar a assistir as próximas aulas, né, vocês têm que baixar esses arquivos aqui, que eles vão ser resolvidos nessa sequência. Correto? Então, primeira prova é justamente a prova do TJ Piauí. Então vamos estar resolvendo essa prova agora. Algumas questões dessa prova elas tratam de contabilidade geral, então nós vamos pular essas questões. Eu vou, antes de resolver a questão, informar o número da questão para que vocês possam, de posse do arquivo em mãos, acompanhar a resolução da questão. Ok? Então, a primeira questão
Questão 41 da prova do Tribunal de Justiça do Piauí, analista judiciário, contador. Né? Um gabarito F06, tipo 001. Né? Questão 41. As normas de contabilidade pública no Brasil prescrevem a utilização do regime. Né? Então, se vocês estão aí de posse do arquivo, vocês vão poder ler as questões um pouquinho antes, para a gente poder resolver. É óbvio que eu não vou poder aqui dar tempo para vocês resolverem, então vocês têm que baixar as questões antes para dar uma lida, e daí a gente vai só resolver, você já sabendo o que é a questão. Então, questão 41. As normas de contabilidade pública no Brasil prescrevem a utilização do regime. Né? Então, esse aqui é um tipo de questão para você completar a frase, vamos dizer assim. Né? A gente já discutiu essa questão do regime, né, quando a gente deu as aulas teóricas. No Brasil, adota-se o que a gente chama de regime misto. Ou seja, o regime de caixa é aplicado às receitas e o regime contábil de competência é aplicado para as despesas. Como nós temos dois regimes, um de caixa e um de competência, um para receita e outro para despesa, a gente chama isso de regime misto. Né? Por que foi adotado o regime misto no Brasil? Né? Na verdade, quem já estudou contabilidade privada sabe que você pode adotar tanto o regime de caixa na contabilidade, quanto o regime de competência. Só que você tem que adotar ele tanto para receita quanto para despesa. Você adota o regime de caixa para receita e despesa ou o regime de competência para receita e despesa. De acordo com a legislação tributária, você às vezes pode ser obrigado a ser enquadrado no regime de competência, por exemplo. Mas não existe na contabilidade privada você usar caixa para um e competência para outro. Você usa os dois. Por que na contabilidade pública isso não funciona assim? Né? Porque o regime de caixa, vamos dizer assim, ele é o mais seguro do ponto de vista da utilização dos recursos do que o regime de competência para a receita. Por quê? Você só considera no regime de caixa a receita arrecadada quando efetivamente ela entra no seu bolso, quando ela entra efetivamente no cofre do Estado. Então, não é porque você prestou um serviço, e você tem direito, portanto, a receber aquele recurso que você prestou serviço. Mas enquanto você não recebe, pelo regime de caixa, você não contabiliza. Agora, por outro lado, se você ainda não prestou um serviço, mas já recebeu, já entrou o financeiro, então você contabiliza. Então o regime de caixa ele é mais seguro, porque ele só permite a utilização dos recursos quando eles efetivamente ingressam no cofre. Já o regime de competência é questão pelo direito, ou seja, se você prestou um serviço, você já passou a ter o direito a receber, mesmo que você não tenha recebido ainda, você já tem o direito, porque você prestou um serviço, você trabalhou, por exemplo. Então, se você aplicar o regime de competência para a receita, pelo simples fato de você ter prestado serviço, você já pode contabilizar a sua receita. Né? Só que isso aí é um risco, né? Porque você pode permitir a utilização de recursos que não entraram no caixa e pode correr algum risco de que não entre. Então, para evitar esse tipo de coisa, utilize o regime de caixa para receita, né? Que é o mais seguro, vamos dizer assim, entre aspas. Já o regime de competência é aquele em que você registra, como acabei de falar, a receita ou despesa pelo direito ou pela obrigação firmado. Se você contratou um serviço, mesmo que você não tenha pago ainda, pelo regime de competência você tem que registrar a despesa. Já pelo regime de caixa, como você ainda não pagou, você não vai registrar. Então, ele é mais prudente, o regime de competência para despesa, porque pelo simples fato de você ter se comprometido, já gera despesa, independentemente de ter havido desembolso financeiro. Então, sendo esse regime aqui o mais seguro
para evitar desequilíbrios orçamentários no lado da receita, e esse aqui o mais seguro para evitar desequilíbrio orçamentário da despesa, no Brasil utilizou-se o regime misto, né? Então a resposta 41, que completa a frase aí, as normas de contabilidade pública no Brasil prescrevem a utilização do regime. Aí na letra A ele fala de caixa, tanto para despesas quanto para receitas. Não é verdade, né? Não é de caixa para receita nem para despesa. Por quê? Para despesa é competência. Letra B, de competência tanto para despesas quanto para receitas. Também não é. Por quê? Porque competência é só para despesa, não é para receita. Letra C, de caixa para as despesas e regime de competência para as receitas. Aí ele inverteu, né? Ele botou caixa para despesa e competência para receita. Não é, é o contrário. Letra D, misto, tanto para as despesas quanto para receitas. Tá errado, né? Porque não é misto para despesa e para receita, é misto em geral. Sendo misto por quê? Porque é caixa para receita e competência para despesa. E a letra E, de competência para as despesas, né? Correto. E regime de caixa para as receitas. Correto. Então, gabarito 41, letra E. Nós temos regime misto, caixa para receita e competência para a despesa. Essa questão, embora não seja simples, é uma das que mais cai em concurso, sobre o regime da contabilidade pública no Brasil. Agora, uma coisa interessante de se notar, que extrapola um pouco essa questão aqui, é que recentemente, no concurso de 2009 do CESP, eu não vou lembrar agora exatamente que cargo que foi, adotou-se um entendimento um pouco diferente em relação a esse regime aqui. E essa observação está comentada no site, né? O que seria isso? Embora durante toda a vida nós tenhamos sempre afirmado que nós adotamos regime misto para a contabilidade pública no Brasil, embora isso, vamos dizer assim, continue sendo verdade, porque a lei fala assim, o manual do orçamento público da União nos últimos anos vinha já sinalizando que iria se adotar, vamos dizer assim, uma técnica contábil mais sofisticada. Então ele vinha sinalizando o quê? Que a gente ia adotar o regime de competência para a receita e para a despesa, para acabar com essa bagunça aqui de regime misto. E o manual da Receita agora em 2009, manual da Receita em 2009, afirmou justamente isso, né? Que a contabilização da Receita vai ser feita pelo regime de competência. E caiu na prova do CESP, agora no início de 2009, no ano passado, início do ano passado, justamente falando isso, que o regime da Receita é o de competência e o gabarito foi correto, né? Por que isso? Porque esse entendimento novo do manual diz justamente o seguinte, que nós temos o sistema orçamentário, né? A gente já estudou isso no passado, e o sistema contábil, né? E isso seriam duas coisas independentes. Então, no sistema contábil, a gente tem que fazer a contabilidade de acordo com os princípios da contabilidade, que diz que não pode haver essa confusão aqui. Então, ele usa receita e despesa pelo mesmo regime, competência. Agora, por força da lei, no sistema orçamentário, a gente usa o regime misto. Então, criou-se uma certa celeuma, uma certa confusão sobre esse assunto. Eu discuto isso lá no site. A gente fez no meu livro, vinha esse entendimento aqui do regime misto, sem essa observação aqui. Eu já pedi para a editora alterar essa parte no site, botar uma atualização do livro lá. Então já está contemplado uma atualização sobre esse assunto. Mas, de qualquer forma, é bom que vocês atentem o seguinte. Se vier uma pergunta numa prova dessa, pode surgir uma dúvida. Será que eu coloco regime misto ou será que eu adoto um novo entendimento do regime de competência? Essa é uma questão de feeling, feeling de concurseiro, na verdade. Se você vir que é uma prova elaborada, que ele está querendo justamente explorar esse aspecto, né, você deveria
utilizar como resposta o regime de competência. Geralmente o CESP vai encaminhar para esse lado aí. Agora, se você vê que é uma prova de nível médio, não médio não médio e superior, mas a prova de não muito complexa, e que ele não está querendo explorar esse assunto, como esta questão aqui não estava querendo explorar esse assunto, né? Tanto é que não tinha outras opções, então você adotaria um entendimento ainda tradicional nessa fase aí de transição, tá? Então, hoje a rigor, o regime contábil ele é de competência para receita e despesa, só que no orçamentário, por força da lei 4.320, ele continua sendo misto, tá? Então, cuidado com essa questão.